Glória a Deus, aleluias. Exaltado para sempre seja exaltado o nosso Deus que fez o céu e a terra. Boa noite, família do Facebook. Glória a Deus, aleluia. Durante 35 minutos, o Senhor me deu a grande oportunidade, aleluia, de ministrar uma live lá no Instagram. Como eu tô tendo dificuldade de postar vídeos aqui no Facebook, eu vim também, aleluia, aqui agora, nesse exato momento, abrindo mão de poder deitar ou dormir agora. Eu vim aqui neste momento, aleluia, compartilhar com você, talvez é o mesmo versículo, talvez a dinâmica aqui será diferente, porque Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você necessita. Nesta noite de sexta-feira, estive eu pregando ali também no templo da IEQ, de Varjão de Minas, anunciando o ano aceitável do Senhor. E estou aqui, Ricanta Labá, Surimicova Labachai, na presença de Jesus Cristo, para poder anunciar a você, meus amigos, aqui da rede social do Facebook, Decova Labassuri me canta Labachai, compartilhar com você o ano aceitável do Senhor e o que o Senhor deseja que eu e você fazemos nos últimos dias. Talvez a palavra que eu vou ministrar aqui para você, você já conhece, mas não custa nada renovarmos o nosso espírito em Deus, porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, de louvor e de adoração. E eu sou grata ao Senhor por Ele me permitir ainda ter voz para anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu estou precisando tirar o aparelho, porque quando eu falo muito, eu preciso falar muito, a boca fica cortada, mas não tem importância. Vamos adorar o Senhor, vamos clamar o Senhor, porque em todo momento, é tempo de nós exaltar e bendizer o nome do Senhor. Hoje glória a Deus, hoje no meu pão diário da minha Bíblia, glória a Deus, eu me lembrei de uma palavra que há muito tempo eu não passava por lá, mas à tarde eu dei uma passadinha por lá, que Deus usou 4 leprosos, sem eles saber. Deus usa 4 leprosos para alimentar uma nação. O que Deus não vai fazer? Eu não tenho lepra, então não tem motivo para eu não deixar e não permitir Deus me usar. E eu quero aproveitar, porque numa noite como essa, há milhares de anos, alguns 3.000 anos atrás, Deus usa 4 leprosos para poder trazer alimento para dentro de Samaria, para dentro da cidade. A cidade estava passando fome, a cidade estava passando dificuldade, a cidade estava sendo ameaçada. Aleluia. Deus já está falando, porque lá no culto do Instagram eu não comecei a mensagem com esta palavra. A cidade estava passando dificuldade, estava cercada pelo exército inimigo. A cidade não podia sair para ir em busca de alimento, porque estava cercada. Mas Eliseu, Eliseu não está aqui, mas eu estou aqui para profetizar como Eliseu profetizou, porque o mesmo Deus a qual Eliseu profetizou é o mesmo Deus que está aqui neste momento, e eu creio nisto.
Eu não sei a luta que você está passando, você que está vendo esse vídeo. No mesmo tempo em que Eliseu determinou que entraria comida dentro daquela cidade, é o que Deus vai fazer na tua vida, mas para isso você precisa crer. Porque eu creio. Porque a Bíblia vai dizer no Novo Testamento, lá no livro de Mateus, o seguinte: onde é que tiver dois em concordância acerca de qualquer coisa, o que você pedir, o Pai vai fazer. Precisou de duas pessoas. Houve um que discordou. Aquele que encostava no rei disse para Eliseu: nem se Deus fizesse chover hoje, poderia dentro de 24 horas entrar comida dentro da cidade. Eliseu disse para aquele homem: dentro de 24 horas vai entrar comida aqui dentro, você vai ver, mas você não vai comer, porque você vai morrer. Porque Deus não é Deus só que faz dentro de 24 horas. Ele faz em 24 segundos. Ele faz a minha vida mudar dos avessos, se eu crer. E se você crer, dentro de 24 segundos, Deus pode mudar o teu cativeiro. E quando Eliseu pregava, ministrava, profetizava esta palavra para ali dentro do palácio com o rei, havia aquele que duvidou, mas havia alguém em concordância. Havia 4 leprosos na porta da cidade, porque naquela época, decova laga subcanta labachai. Pai querido, onde essa mensagem chegar, meu Deus, que no nome de Jesus, que o Senhor opere o milagre, assim como o Senhor operou naquela cidade. O Senhor alimentou os 4 leprosos, o Senhor deu riquezas para eles sobreviver até o último dia da sua vida. O Senhor trouxe alimento para dentro daquela cidade. Pai, Eliseu não está aqui nesta noite, Iricalabassuri canta labachai. Mas eu estou aqui, Senhor, na tua presença, Deus, ministrando esta palavra para esta igreja. Que no nome de Jesus, ó Pai, que essa igreja do Facebook, que deparar com essa live, que deparar com essa ministração, Pai, seja curada, tocada pelo Espírito Santo do Senhor. E quando Eliseu estava dentro do templo, no comecinho da noite, profetizando que dentro de 24 horas, se você quer confirmar esta palavra, 2 Reis, Recalabasuricanta labachori anderemanaias. 2 Reis, capítulo 7, versículo 1, a profecia de Eliseu. Mas nesta noite, a profecia para a tua vida e para os teus problemas. E disse então Eliseu, e disse então o Espírito Santo de Deus na minha vida e na tua vida: ouça a palavra do Senhor. Não é a minha palavra. Ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, iriri canta labachori anda labalai. Eu vou ver testemunho, iricanta labassuri anda labachai, Pai.
Pessoas vão me chamar no Messias, ó Deus. Porque, Pai, vai tomar posse desta palavra. Pai, eu não sou nenhuma pregadora famosa, mas o Senhor me colocou aqui neste momento, ó Deus. Porque o Senhor tem um plano, ó Pai, para esta igreja, no nome de Jesus. Amanhã, a esta hora, 24 horas, uma medida de flor de farinha se venderá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. E um príncipe, sobre cuja mão o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, dizendo: mesmo que o Senhor fizer agora janelas no céu, poderia ser isso assim? Então Eliseu disse: eis que tu o verás com os teus olhos, mas não comerás disso. Não seja como esse príncipe, cuja a mão do rei se apoiava. Não tenha essa atitude. Ouça a palavra de Deus. É esta palavra que vai te trazer a cura, a libertação, a restauração dentro de 24 horas. Creia somente que o Espírito Santo de Deus está a falar. Creia na palavra de Deus. Eu sou apenas uma pessoa que o Senhor deu fôlego de vida, o Senhor deu voz para eu transmitir, assim como Eliseu, essa mensagem para você. Porque quem está a falar com você do outro lado é o Espírito Santo de Deus, que está a dizer a você: creia na palavra do Senhor. Porque essa luta, ela tem prazo, data e hora para acabar. Porque aqui no tempo de Eliseu, 892 a.C., isto é, há quase 3.000 anos atrás, aproximadamente, Eliseu profetizava que dentro de 24 horas entraria comida dentro daquela cidade, que diz a palavra do Senhor, que já havia, que estava acontecendo algo ali tremendamente. Mulheres estavam matando os seus filhos e comendo, de tanto que era fome naquele lugar. A fome era tão grande, porque no capítulo 6 vai dizer assim: depois disso, aconteceu que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E aconteceu que houve grande fome em Samaria. Eu não estou falando nada de mim mesmo, não, igreja. Estou falando algo da parte de Deus que aconteceu. Algo que está acontecendo nos dias de hoje. E aconteceu que houve. Alabassuri canta alabaxai. Decovo alagassubi canta alabaxai. Olha que algo terrível. Isso aqui não é uma parábola. Isso aqui não é uma narração. Isso aqui foi real, aconteceu, igreja. Capítulo 6, 2 Reis, capítulo 6, versículo 25. E aconteceu que houve grande fome em Samaria, devido à desobediência, devido à dureza de coração, devido ao pecado.
Deus permitiu que a cidade de Samaria fosse sitiada pelo rei Beardade, rei da Síria. E por causa dessa sitiação que Deus permitiu, houve grande fome. A ser submetido ao cerco pelos sírios, o Senhor permitiu que isso acontecesse devido ao pecado de Israel. E aconteceu que houve grande fome em Samaria, ao ser submetida ao cerco, tanto que a cabeça de um jumento se vendia por 80 peças de prata, e a quarta parte o valor é a quarta parte de um cabo de esterco de pombas, por 5 peças de prata. E passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe brandou, clamou, chamou a atenção do rei para julgar a sua causa, dizendo: salva-me, ó rei meu, homem nenhum pode te salvar. Aqui está um exemplo. Aquela mulher achava que o rei podia salvar ela, mas o que pode nos salvar é o Senhor Jesus. Rabassuricalabalabachai, recantalabanaias. A mulher brandou ao rei de Israel na cidade de Samaria, dizendo assim, versículo 26, salve-me, ó rei meu senhor. E ele disse a ela, se não te salva o Senhor Deus Todo-Poderoso, de onde poderia eu te salvar? O rei de Samaria vai dizer que era Jorão nessa época, vai dizer àquela mulher, se Deus Todo-Poderoso não te salvar, como eu posso te salvar? Da eira ou do largar? Supõe tu que eu tenho armazém de alimento à minha disposição? Quer dizer, o rei estava dizendo para aquela mulher estava pedindo socorro. O rei estava dizendo, olha, se Deus não te salvar, se Deus não abrir porta para você de alimento, eu não tenho armazém de comida para você. E aquela mulher no versículo 28 vai dizer assim, de 2 Reis capítulo 6. E lhe disse o rei, o que tens? E ela respondeu, o rei pergunta, o rei Jorão pergunta para aquela mulher, o que está acontecendo com você? Sabe o que ela vai dizer, igreja? E ela respondeu, esta mulher, a minha vizinha, me disse, dá-me aqui o teu filho. Ela pediu o meu filho, para que o comamos hoje, e amanhã comeremos o seu filho. O dia anterior, as duas mulheres entraram em concordância, e elas mataram o filho dessa mulher, que estava a falar com o rei nesta noite, nesse dia. Então, rei, cozemos, pois, o meu filho e comemos. Matou a criança, cozinhou a criança, e eles mataram a fome deles no dia anterior. Só que a nossa barriga, subcanta labachai, ela tem fome todos os dias. Eu não estou dizendo por causa da criança. Se nós almoçamos hoje, amanhã nós queremos almoço novamente. E aconteceu isso. E eu dou um parênteses, eu abro um parênteses aqui agora. Mesmo não sendo famosa, eu tenho um Deus que opera milagres, que fala comigo, que fala com você. Você tem sede todos os dias do Espírito Santo. Você tem sede todos os dias.
Todos os dias nós temos fome de um Deus vivo, de um Deus de Israel. Então no dia seguinte, Rabassuri canta labachori anderemanaia. Enekova nagasubi canta labachai. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Rogolabalabachore calabalaia. E aquela mulher vai continuar dizendo: nós comemos o nosso filho no dia anterior. Só que hoje, rei, hoje e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas no dia seguinte eu lhe disse: dá-me aqui o teu filho, para que o comamos. Mas ela escondeu o seu filho. O cerco chegou a ser tão severo que o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, tinha recorrido ao canibalismo. E isso já tinha sido previsto por Deus. O povo andou em tanta desobediência que recorreu ao canibalismo. Um povo que Deus fez maná cair do céu, fez cordoniz cair do céu, pão cair do céu, água brotar da rocha. Um Deus que deu terras que mana leite e mel. O povo andou em tanta desobediência, o povo de Deus. Aleluia. O povo recorreu ao canibalismo devido ao pecado. Arrependa-se, igreja, porque está chegando o tempo. Está chegando o tempo da volta de Cristo. Coisas piores do que essas vão acontecer. O cerco chegou a ser tão severo que o povo de Deus, o povo de Israel, escolhido de Deus, tinha recorrido ao canibalismo. Moisés havia predito que isto aconteceria se o povo desse costa para Deus. Lá no tempo de Moisés, Deus usou Moisés para profetizar a geração passada, para profetizar e para pregar a futura geração, que se a futura geração saísse da presença de Deus, o canibalismo, a fome ia ser tão grande que o canibalismo ia acontecer. Lá no livro de Deuteronômio, quem está falando aqui é o Espírito Santo de Deus. Deuteronômio capítulo 28. Remalabachai. Aonde Deus usara, aonde está registrado, onde Deus usou Moisés para dizer ao povo acerca do que estava acontecendo no tempo do rei Jorão, no tempo do profeta Eliseu. O povo estava tão afastado de Deus que eles viraram canibalismo, começaram a comer seres humanos. Deus falara através de Moisés, capítulo 28 de Deuteronômio, versículo 53 ao versículo 57, que diz assim: aproximadamente, aleluia, glória a Deus, 1451 antes de Cristo, Moisés escrevia esta palavra: Alabachai, ele canta labassurianda labalaia,
Deuteronômio capítulo 28, versículo 53. E comerá o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que o Senhor teu Deus te der, no aperto e no cerco com que te angustiará o teu inimigo. Exatamente como se prediz aqui, Israel recorreu à última instância, o canibalismo. 2 Reis, capítulo 6, versículo 28, versículo 29. Jeremias, capítulo 19. Também vai estar escrito, versículo 9. Vamos parar um pouquinho aqui, vamos lá em Jeremias. Jeremias, Rai Suricanta Labachai. Jeremias 19, 9. Recalabá Surianda Labachai. Glória a Deus. Siricanta Labachorianda Labalaia. Jeremias 19, aproximadamente 605 a.C., versículo 9. Jeremias também escreve assim: E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu amigo, no cerco e no apuro com que estreitarão os seus inimigos e os que procuram as suas almas. Este novo versículo é chamado quase ao pé da letra de Deuteronômio 28, 53. As palavras no apuro refere-se ao assédio de Jerusalém por Nabucodonosor, sem tráfico algum entrando e nem saindo. A comida, portanto, esgotou-se rapidamente. Ainda sobre o versículo de Deuteronômio, capítulo 53, a referência em Jeremias, mas também a referência em Lamentações, capítulo 2. Vamos ver o que o pregador também está falando acerca do que o povo recorria ao canibalismo. Quando Deus fala, igreja, Deus cumpre. Deus, ele é onisciente, ele é onipresente. Ele sabia o que o povo ia fazer antes mesmo do povo nascer. Gerações antes, Deus já sabia. Deus sabe o que você está passando. Por isso ele me colocou aqui nessa live, diferente da live do Instagram que eu ministrei. Você que me segue lá no Instagram, eu baixei esse vídeo, vou postar no YouTube. Vou baixar essa ministração também e vou colocar no YouTube, porque eu creio que no nome de Jesus, Deus vai fazer coisas grandes no meio do seu povo, através da minha vida. Ainda sobre o versículo 53, de que Moisés pregou, nós já lemos Jeremias, agora Lamentação. Glória a Deus. Glória a Jesus. Lamentação de Jeremias. Glória a Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículo 20. Vai dizer assim, aleluia. Glória a Deus. 588 a.C., Jeremias escrevia as Lamentações do capítulo 2, do versículo 20, que vai dizer assim, para a amada igreja: Alabanaia, vê, ó Senhor, e considera a quem tu tens feito isso. As mulheres devem comer os frutos de si mesma, as crianças que traz no seu ventre, nos seus braços,
ó sacerdote e ó profeta, devem ser mortos no santuário do Senhor. Embora Judá e Jerusalém dolorosamente pecaram e recusaram a se arrepender, o qual é a causa de todos esses problemas, Jeremias planteia por ajuda, considerando como o Espírito Santo permitiu ter sido registrado isso. A indicação é que o Senhor consideraria e mostraria a misericórdia. Ainda aqui em Lamentações, capítulo 4, Jeremias vai escrever também, capítulo 4, versículo 10. No mesmo ano, capítulo 4 de Jeremias, versículo 10. As mãos das mulheres compassivas têm cozido as suas próprias crianças. Eles foram o seu alimento na destruição da filha do meu povo. Moisés, mais ou menos 1000 anos antes, profetizou aquilo que se Israel virasse as suas costas para Deus, as pessoas afundariam para um nível a ponto de comer as suas próprias crianças. E foi exatamente o que aconteceu com elas. Continuando em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 54 até o 57. Quando o homem mais mimoso e muito delicado, o seu olho será maligno para com seu irmão e para com a mulher de seu regaço e para com o restante de seus filhos que ficarem, para não dar a nenhum deles da carne de seus filhos que eles comeram, porque nada lhe terá restado no aperto e na angústia com que o teu inimigo te oprimiram em todas as tuas cidades. E quanto a mulher mais terá e delicada entre vós, que nunca a planta do seu pé provou tocar sobre a terra, te ternura e delicadeza, o seu olho será maligno para com o marido do seu regaço, e para com seu filho, e para com sua filha, e para com as suas pareias que saíra dentre os seus pés, e para com os seus filhos que der à luz, pois os comerás os escondidas, pela falta de tudo, no aperto e na angústia, com que o teu inimigo te oprimirá nas tuas cidades. Muitas das vezes, nós lemos a palavra e não compreendemos, mas quando nós vamos caminhando pelas escrituras sagradas, a gente vai vendo que o nosso Deus é um Deus que cumpre o que promete. Voltando a 2 Reis, capítulo 2 Reis, capítulo 7. Então a fome estava tão grande naquele lugar que as pessoas estavam comendo seus filhos. Mas Eliseu, no capítulo 7, vai dizer que dentro de 24 horas entraria comida naquele lugar. Glória a Deus. E é isso que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Não desista de clamar ao Senhor. O versículo que eu comecei a ministrar na outra live se encontra no livro de Salmo, capítulo 34, versículo 4, que diz assim: busquei ao Senhor e Ele respondeu e me libertou de todos os meus temores. Agora é o momento de você buscar o Senhor. Salmista Davi buscou o Senhor de todo o seu coração. Mesmo no meio das lutas,
no meio das provações. Busca o Senhor. Não plantei. Aleluia. E no capítulo 37, versículo 1, Deus está dizendo para mim e para você: não fique indignado por causa daqueles que levantam contra a tua vida, contra a tua casa, que tem inveja de você. Não tem inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como verdura. Apenas, igreja, confie no Senhor. Deleita-te no Senhor. Entregue os teus caminhos ao Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Confia no Senhor. Deleita-te no Senhor. Pai, em nome de Jesus, o Senhor me trouxe, ó Deus, para este momento, para pregar esta palavra. O rei Jorão, ao invés de se arrepender, culpou, ó Pai, o profeta Eliseu pelas coisas que estavam acontecendo em Samaria, no seu reinado. Mas a culpa, ó Pai, era do povo que estava andando em pecado e que não se arrependia. E assim como o Senhor tinha profetizado através de Moisés, aconteceu. A culpa não era de Eliseu, mas sim do nosso coração endurecido. Nesta noite, ó Pai, eu glorifico o teu nome por me permitir, Senhor, debaixo da unção, debaixo da graça, pregar esta palavra, anunciar a palavra do Senhor. Pai, o mesmo Deus que usou 4 leprosos, ó Pai, que disse: se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer, porque nós somos leprosos, estamos com fome. Se nós entrarmos dentro de Samaria, nós vamos morrer, porque lá nós não podemos ficar e também está tendo fome lá. Descemos até o acampamento dos assírios, porque se eles deixar nós viver, que vivemos. Se ele nos matar, mataremos, morreremos. Mas o que nós não podemos é ficarmos aqui parados. Pai, eu não pude ficar parada diante dessa revelação, diante desta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Porque eu não quero, ó Pai, a vitória só para a minha vida. Eu quero compartilhar, Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Assim, quando aqueles homens começaram a descer, Pai, para o acampamento dos assírios, automaticamente, simultaneamente, quando eles começaram a caminhar, Pai, rumo ao acampamento do adversário, um exército de anjo celestial, Pai, começaram a usar o barulho. O Senhor começou a usar os barulhos, o andado daqueles homens doentes, ó Pai, fraco, para intimidar o exército inimigo, que fugiram, ó Pai, com medo, porque acharam que lá ia um grande exército, mas lá ia um exército do Deus poderoso, o Senhor, Pai. E naquela mesma 24 horas, Pai, o Senhor sustentou aqueles 4 leprosos que decidiram descer ao teu acampamento, deram despojo, ó Pai. O Senhor dera comida para eles, e o Senhor a sustentaram. E eles, meu Pai, diante daquele alabassuri canta labachai, recalabassuri canta labanaia, eles disseram, ó Pai, no seu coração: aleluia, Pai, glória a Deus, oh, aleluia, rebalassuri calabassuri anda labachai. Aqueles homens, meu Pai, oh, aleluia,
Ori canta lá baixori anda lá baixai. Oh, glória a Deus. Me canta lá basuri, me canta lá balaia. No versículo 9, aqueles homens vai dizer assim, aqueles 4 leprosos, depois de alimentar, de pegar despojo, correr e esconder, voltou, aleluia, Deus. Pegou mais despojo e escondeu. O Senhor, Pai, brandou no coração daqueles homens e eles falaram assim um com o outro. E disseram então um ao outro, não fizemos bem. Hoje é dia de boas novas e nós nos calamos, e se esperamos até a luz da manhã, nos alcançará alguma maldade? Vamos-nos, pois, agora e entremos e demos as novas à casa do rei. Aleluia. E assim decova lá baixai. As boas novas chegou, Senhor, até o rei Jorão, que não acreditou muito no princípio, mas depois, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo e pela promessa que o Senhor tinha falado através de Eliseu, Pai, foram espiar para ver, e realmente, ó Pai, o acampamento dos assírios estava vazio, cheio de comida, de despojo, cheio de veste, ouro e prata e alimento. Então o povo de Samaria desceu, Pai, e saqueou a cidade. E aquele homem, ó Pai, que assentava aquele príncipe, que o rei tinha ao seu lado, viu o povo saindo em busca do alimento e trazendo o alimento, mas ele não pôde comer, porque ele foi pisoteado. Como também a palavra do profeta havia falado, porque ele duvidou. Que não haja dúvida, ó Pai, no coração da igreja do Facebook, das minhas redes sociais, aonde essa mensagem chegar, Pai. Que não haja dúvida das promessas do Senhor, que nós possamos, meu Pai, nos arrepender, mandar embora toda a incredulidade e confiar no Senhor, que fez o céu e a terra. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, abençoa esta igreja, abençoa este povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Osias, que Deus te abençoe grandiosamente. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. Que você possa compartilhar, se assim o Senhor tocar você, como tocou nesses 4 leprosos. Seja um transmissor das boas novas, em nome de Jesus. Um beijo grande, fique com Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus acompanhe você e hoje. Tenha um sábado, um final de semana de vitória, em nome de Jesus.